Boa noite aos irmãos que estão nos acompanhando em suas casas. Eu convido vocês a abrirem comigo as suas Bíblias lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Nós vamos ler dos versos 39 a 42. Evangelho de Lucas, capítulo 23, dos versos 39 a 42. Essa é a última reflexão da nossa série dos encontros com Jesus, e um texto que deixa de maneira bem clara o tamanho da bondade de Deus, o tamanho do amor de Cristo Jesus, como se manifesta inclusive nos momentos mais incertos da nossa vida, como mostra tanto a fragilidade humana como a capacidade e bondade divina. Esse texto deixa isso de maneira muito clara para nós. E queria que você acompanhasse comigo então a leitura. Lucas 23, 39 diz: um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Não, nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Verso 43, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pai, nós te damos graças pela tua santa palavra e pedimos que nessa hora teu Espírito venha nos conduzir, venha abrir nossas mentes e corações para acolhermos a tua palavra e que ela venha ser fonte de cura na nossa vida, seja fonte de restauração no nosso ser, de cada pessoa que está nos ouvindo nessa noite. Pedimos para o teu louvor e para a tua glória. Amém. Meus irmãos, esse texto que coloca a cruz de Cristo entre dois criminosos, de modo, a gente pode dizer, simbólico, representa algo que nós temos falado aqui ao longo dessas reflexões, inclusive na nossa primeira reflexão, de que Jesus, a cruz de Cristo, ela é um divisor de águas na história humana. Cristo divide a história humana. Só existem dois tipos de pessoas nesse mundo. Existem aqueles que, segundo Paulo em Romanos 1, reconhecem o Criador, reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que se curvam diante dele. Existem aqueles que rejeitam a Cristo, existem aqueles que se perdem nos ídolos do seu próprio coração. E é por essa razão que é verdadeira a declaração de que o contrário do cristianismo não é o ateísmo, como muitos imaginam, mas é justamente a idolatria. Quando nós não reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós vamos nos perder nos nossos ídolos, nos ídolos projetados pela nossa mente, projetados pelo nosso coração. Então só existem esses dois tipos de pessoas nesse mundo. Cristo divide a história humana desta forma, entre aqueles que curvam seus joelhos diante dele e aqueles que se curvam diante dos falsos deuses, dos ídolos. Ele é um divisor para aqueles que estão aprisionados, que estão escravizados por potestades malignas, por oprimidos por culturas perversas, por sistemas, sejam eles religiosos, sejam eles políticos. Quando a graça toca nesse tipo de gente, quando a cruz se declara para esse tipo de pessoa, as possibilidades se abrem, a libertação é certa, a restauração é chegada, o novo é revestido na vida deles, se torna algo que propicia um novo olhar para a história, um novo olhar para a realidade. Mas por outro lado, existem aqueles que, diante da verdade do Evangelho, diante de Cristo Jesus, diante da cruz do nosso Salvador, eles se fecham ainda mais nos seus corações, eles se enclausuram ainda mais no seu sentimento de autossuficiência, na sua busca por autonomia, eles vão se fechando na dureza dos seus corações. Então a gente se depara com esses dois tipos de pessoas. A cruz ali no centro, de maneira simbólica, representa esses dois tipos de pessoas. Mas eu gostaria, num primeiro momento, antes de falar dessas diferenças, eu gostaria que a gente pensasse sobre as similaridades que esses dois homens possuem, porque esses dois homens, de certa forma, falam sobre a realidade da própria humanidade, falam sobre a realidade dos seres humanos após a queda. Em primeiro lugar, a gente vê
como similaridade na vida desses homens, que eles simbolizam o fracasso humano, a nossa incapacidade em cumprir a lei de Deus. Esses homens estão sendo punidos porque transgrediram a lei de Deus, a lei dos homens. Eles estão recebendo a punição merecida pela sua transgressão, pelos seus pecados. Eles apontam para o fato de que a humanidade ela é incapaz de cumprir a lei de Deus, de que não há uma pessoa no mundo que não tenha deixado de transgredir a vontade de Deus, a lei de Deus. Paulo deixa isso de maneira muito clara na sua carta aos Romanos, no capítulo 3, 23, quando ele diz: não há um justo sequer, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe uma pessoa, por mais que se esforce, por mais que seja zelosa do ponto de vista religioso, que frequente cultos, que ore na sua casa, que faça devocionais, que jejue, não existe pessoa que não tenha quebrado, que tenha deixado de quebrar um princípio da lei. Todo mundo transgrediu a lei em algum momento. E o mesmo Paulo diz que quando a gente quebra um ponto da lei, nós somos culpados de quebrá-la toda. Então esses homens apontam para essa nossa incapacidade de cumprir a lei. Todos nós fracassamos nesse intuito. E se nós fracassamos e transgredimos a lei, nós merecemos a punição, assim como esses homens merecem. Por isso que o mesmo Paulo vai dizer, 3 capítulos à frente da mesma carta aos Romanos, que o salário do pecado é a morte. A punição pelos pecados, a punição pela transgressão da lei de Deus é a morte. A morte entrou no mundo por conta do pecado. Então esses homens apontam para o fracasso humano, para a nossa incapacidade de cumprir a lei de Deus. Mas eles também simbolizam, como consequência disso, a nossa perversão, a nossa depravação. Se somos incapazes de cumprir a lei de Deus, se nós transgredimos, é porque antes dessas ações do ponto de vista moral, existe um problema da nossa natureza, da nossa essência. E a Bíblia descreve o homem como alguém desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto é o coração do homem, é alguém que é depravado totalmente, alguém perverso. Os seres humanos, se Deus desse corda para os nossos apetites, nós seríamos capazes de cometer os crimes mais inimagináveis. Aliás, inclusive no Brasil, a gente está deparando com um caso absurdo de uma pessoa que se diz evangélica, que tem sido descoberto ao longo desses dias tantas atrocidades e alguém fazendo em nome de Deus ainda por cima. Então o ser humano, ele é perverso, ele é depravado. Nós transgredimos porque temos um problema anterior às nossas ações morais. Nós temos um problema do coração humano. É ali no coração humano que nós estamos perdidos, que nós estamos entregues aos nossos apetites, aos nossos desejos. E se ainda existem pessoas que não conhecem a Deus, mas que ainda são zelosas dentro da sua família, mães que cuidam dos seus filhos, que amam seus maridos, maridos que são zelosos para a sua casa, que cuidam dos filhos, que amam as esposas, se ainda a gente consegue ver essas coisas, é simplesmente por causa da graça comum de Deus, não a graça salvadora, não a graça especial. Se existe ainda bondade entre as pessoas, é porque a graça comum está freando o nosso ímpeto pela maldade. É Deus que permite ainda essa bondade pela graça comum, é como um freio. E essa é a razão, inclusive, de que um dos estados de juízo divino é entregar os seres humanos às suas próprias paixões. O texto que eu disse de Romanos 1 diz que por terem rejeitado o Criador, Deus os entregou às suas próprias paixões. Ou seja, ele deu corda, ele tira o pé do freio, e aí quando ele tira o pé do freio, a gente é capaz de cometer atos absurdos, como esse que eu citei aqui para os irmãos. A gente segue o nosso próprio apetite, as nossas próprias paixões. Isso mostra como o nosso coração é corrompido, é deturpado, ou como citei aqui, desesperadamente corrupto, é o coração do homem. Esses homens aqui não são, eu estou dizendo isso porque eles não são ladrões, como a gente costuma dizer na linguagem popular, ladrões de bacalhau.
São ladrões perversos, gente que subvertia a ordem pública, que perturbava a ordem pública, a ordem social. Era gente que era uma ameaça naquele contexto. Como Barrabás era uma ameaça, esses ladrões eram perversos, eram corruptos. E essa perversão aponta para a nossa própria perversão, para a nossa própria depravação. O ser humano, ele é perverso, ele é mau. Você quer uma visão de ser humano? É a partir da visão de que ele é mau. Por isso que a gente precisa de freio, por isso que a gente precisa de polícia, por exemplo. Lembra do estado do Espírito Santo no ano passado ou retrasado, quando a polícia fez greve, o que virou, o caos que virou aquele estado? Se não existirem freios, a gente é capaz de cometer atos absurdos. A gente não tem freios para a maldade e, como eu falei, um dos juízos é de Deus para o homem entregar ele aos próprios apetites. Então esses homens transgridem a lei, nós transgredimos a lei porque o nosso coração é corrompido, porque nós temos um problema na nossa essência, na nossa natureza. Nós nascemos, somos concebidos em pecado, nós temos um problema na essência, é o coração. E por fim, esses homens simbolizam a nossa cegueira, que aí tem a ver com a nossa própria mente também, com a nossa intelectualidade. A mente também foi afetada pelo pecado. É curioso que Mateus, quando fala desses ladrões, ele diz no capítulo 27, verso 44, que os dois, no primeiro momento, zombavam de Jesus. Os dois estavam blasfemando contra Jesus. No primeiro momento, ambos estão cegados. Estão, como muitos nos nossos dias, cegados pelo Deus dessa era. Estão seguindo o príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência. Eles não tinham a mínima capacidade de reconhecer que diante deles, naquela cruz, era o próprio Deus. E pelo nosso esforço, a gente não pode chegar à conclusão de que Jesus é o Senhor. Nós não conseguimos fazer isso por meio das nossas elucubrações, do nosso pensamento, porque o nosso pensamento também foi afetado pelo pecado, e esses ladrões estão aí, ambos, criticando Jesus, afrontando Jesus, zombando de Jesus, no primeiro momento. Agora, se ambos demonstram essa impossibilidade humana de obter o favor de Deus, se há similaridades, a gente pode também falar que existem diferenças. Louvado seja Deus por isso. Por um lado, segundo o entendimento popular cristão, o ladrão da esquerda, ele continua refém desse sentimento de autonomia, de autossuficiência. Ele continua escravizado por esse desejo de ser dono da própria vida, dono do próprio ser, porque essa é a raiz, esse é o grande problema humano. É o problema que Eva enfrentou, é deixar de se fundamentar no que Deus diz, é deixar de construir a sua ética sobre a palavra de Deus e passar a colocar o fundamento da sua ética nos seus próprios desejos, nos seus próprios apetites e vontade. No Éden é o que é certo e errado, aquilo que Deus falou, eu posso fazer isso e não posso fazer aquilo. Então o certo e errado é o que Deus diz, mas aí a serpente engana a Eva e tem enganado e iludido todos os seres humanos para colocar a ética não fundamentada mais no que Deus fala, mas nas nossas vontades, nos nossos desejos. Hoje as pessoas acham que certo e errado é aquilo que as torna felizes. Se você se sente feliz, isso é o certo. A gente ouve isso muito nos nossos dias. Você tem que fazer o que você acha que traz bem para você, o que te faz sentir bem, realizado, feliz. E dentro dessa lógica de felicidade, de sentir-se bem, tem muita coisa que tem a ver com pecado, tem muita coisa que não tem nada a ver com o que Deus fala. Então a gente abre a porta para seguir os nossos instintos e vontades e prazeres. Esse primeiro ladrão da esquerda, ele mostra essa escravidão ainda presente, ele ainda querendo fazer a própria vontade, e seguir a própria vontade pode muitas vezes ser mascarado pela própria religião. É curioso aqui porque ele vai dizer no verso 39, quando zomba de Jesus, olha, você não é o rei dos judeus? Desce, salva-te a ti mesmo e salva nós também. Às vezes a religião segue esse ímpeto humano de querer fazer que Deus se curve aos nossos caprichos, se curve à nossa vontade, se curve aos nossos desejos. Ele quer que Jesus saia da cruz e salve a Ele mesmo.
Ele não entende nada do que Jesus está fazendo. Ele está cegado para a ação de Deus ali. Ele não consegue entender que Jesus está cumprindo a lei, que Ele está morrendo no lugar de nós seres humanos, que Ele está pagando uma dívida que nós tínhamos com o Pai. Ele é incapaz de perceber isso e ele quer, pelo contrário, condicionar Deus à sua própria vontade. A gente vai ver isso acontecendo pela multidão. A multidão rejeita Jesus quando Ele fala de cruz, quando Ele fala de ter parte com Ele, de comer da sua carne, do seu sangue. A multidão quer adequar Jesus para satisfazer os seus desejos, os seus caprichos. O próprio apóstolo Pedro, quando tem a revelação que Jesus era o Filho de Deus, em seguida, Jesus falando da cruz, ele diz: isso jamais vai te acontecer. Ele admoesta: não, Jesus, para com esse papo de cruz. E Jesus discerne que na boca de Pedro quem está falando é o próprio Satanás, porque quem rejeita a cruz é o diabo, quem rejeita a cruz é Satanás. A cruz é o que muda a nossa condição, é que muda a nossa história. Então a teologia diabólica, ela quer tirar a cruz, ela quer banir a cruz, e ela quer que Jesus se sujeite aos nossos desejos e caprichos. A teologia da prosperidade, por exemplo, fala isso, ela ensina isso. Tem um livro chamado Como Obter a Bênção de Deus, onde um dos autores, bem conhecido da nossa mídia brasileira, ele diz que nós precisamos colocar Deus na parede, nós precisamos exigir de Deus que Ele abençoe as nossas vidas. A gente não pode ter esse tipo de oração, ele vai dizer no livro dele, a gente não pode orar dizendo: olha, se o Senhor quiser, faça isso na minha vida. A gente não pode orar assim, ele ensina. A gente tem que colocar Deus na parede e exigir dele a nossa bênção. Esse tipo de oração que nos coloca debaixo da vontade de Deus, ele diz que estraga a oração. Agora, o curioso é que quem ensinou a gente a orar assim foi o próprio Jesus. Jesus nos ensina a se colocar debaixo da vontade de Deus, antes de pedir pelo pão, antes de pedir pelo perdão, antes de pedir para que nós sejamos livres das ciladas do diabo. Jesus vai dizer: olha, você tem que orar: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Tem uma prioridade aí na busca, na oração, mas esse tipo de teologia tão presente nas igrejas brasileiras e no mundo todo, ela ensina a gente fazer de Jesus um servo nosso, ela faz a gente fazer de Jesus como se fosse uma espécie de office boy. A gente dá ordem e ele obedece, ele é o nosso empregado e não o Senhor, o dono absoluto do nosso ser e da nossa vida. O evangelho do coaching, da autoajuda, tudo isso segue essa lógica de busca pelos próprios apetites, dos desejos, dos caprichos. Tudo isso está embutido nessas teologias tão frequentes nos nossos púlpitos brasileiros. Mas, mesmo que exista isso, e mesmo diante da escravidão do pecado, em níveis estrondosos como esses dois homens, que eram perversos, que eram cruéis, que eram uma ameaça para a sociedade, mesmo um coração duro assim, mesmo gente depravada dessa forma, ainda pode ser tocada pela graça de Deus. Não há coração duro que não possa ser amolecido pela graça de Deus. Não há coração petrificado que não possa ser quebrado pela cruz de Cristo, pela ação divina. E aí a gente vê isso no ladrão da direita, a gente vê isso no outro ladrão, a gente consegue ver que a graça alcançou ele começa zombando de Jesus como o outro ladrão, segundo o evangelho de Mateus, mas em algum momento da crucificação, ele tem os seus olhos iluminados, a graça captura o coração dele, a maravilhosa bondade e misericórdia divina enreda o coração daquele homem, ele é laçado e a consciência dele, o coração dele muda, e a gente consegue ver os sinais dessa presença do reino de Deus na vida dele. Primeiro sinal, a gente vê que o temor de Deus está presente. Ele vira para o seu companheiro e diz: você não teme a Deus? Você não teme a Deus? A palavra temor aqui, no grego, e às vezes que mais aparece no Novo Testamento, é a palavra fobia. Mas essa palavra não implica somente em medo, somente em pavor, como muitos acreditam, somente na reverência diante de um Deus santo. Ela também implica em admiração, especialmente, em você ficar perplexo diante da bondade de Deus, diante da glória de Deus, diante do amor poderoso de Deus. Se por um lado esse homem fica perplexo,
apavorado diante do juízo divino que está acometendo o próprio Filho de Deus, o próprio Cristo, se ele fica perplexo do juízo, do poder do juízo divino, por outro lado ele fica perplexo diante do amor de Cristo Jesus, diante do amor de Deus que nos abraça na pessoa do Filho. Então o temor tem a ver com isso, tem a ver com admiração diante da bondade de Deus, é você ficar diante do juízo, diante do preço que é pago por nosso pecado, da severidade do juízo, mas ao mesmo tempo ficar maravilhado, como a gente tem um cântico que fala assim, a gente fica maravilhado diante do abraço de Deus na pessoa do Filho, na pessoa de Cristo Jesus. Então o temor tem a ver com maravilhamento diante do amor, tem a ver com espanto diante do amor, isso tem a ver com temor. O temor inclusive é o que tem que nos motivar. Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, é esse amor, essa perplexidade diante do amor de Cristo que move o nosso coração. A gente consegue ver como um sinal do reino de Deus aqui, como um sinal da graça poderosa aqui, o temor de Deus na vida desse ladrão aqui. Esse cara perverso está sendo punido porque era um homem ruim, era uma forma de frear a maldade humana ali, tinha ali um estado, tinha ali punição, mas mesmo nos últimos momentos de vida, a graça pode operar, e ele é cheio do temor de Deus. Mas por outro lado a gente vê como sinal a importância que ele tem ao outro. A gente vê esse homem, mal sendo tocado pela graça, ele já começa a pregar para o parceiro dele, ele começa a repreender o parceiro dele, como se tivesse uma importância ali, dando valor para a vida daquele homem. E o Evangelho faz isso em nós, ele já faz a gente, quando a gente nasce, já nasce não apenas olhando para o nosso umbigo, a gente já nasce olhando para o próximo, olhando para o outro, a gente se converte a Deus e automaticamente se converte para o próximo, e ele começa a dizer, cara, a gente merece isso. Você não tem temor de Deus para falar assim com esse homem? Ele não fez nada, mas nós merecemos pagar esse preço, ele não. Ele começa a admoestar o seu amigo, ele começa a repreender. Isso tem a ver com pregação. Uma das implicações da pregação do Evangelho é repreender, é mostrar o erro, é expor o pecado. Essa é a primeira palavra que Paulo usa na segunda carta de Timóteo, quando ele diz, na presença de Deus, Timóteo, que vai julgar vivos e mortos, na presença de Cristo Jesus, eu te exorto solenemente, prega o Evangelho. Ele diz, repreende, mostra o erro, expõe o erro, mostra a doença. Esse homem começa, cara, você não tem temor de Deus, você está falando assim. Ele já nasce pela graça de Deus preocupado com o outro, é assim, esse é um dos sinais de alguém alcançado pela graça. Mas a gente vê um terceiro sinal aqui, que é o reconhecimento da culpa. Nós merecemos a punição. Quando o Evangelho chega, quando a graça chega, ela expõe o nosso pecado, a gente reconhece as nossas fraquezas. Não dá para falar da graça e do perdão sem antes a gente não reconhecer a culpa. A gente precisa reconhecer a culpa, e esse homem se depara com a sua culpa. Ele está zombando de Jesus, está sendo crucificado, está zombando, mas na hora que a graça toca, os olhos dele são iluminados, ele percebe o pecado. Ele percebe de quem ele está diante, ele percebe quem está do lado dele. Ele percebe que ele está do lado do próprio Deus encarnado, e aí a culpa dele vem à tona, e todo mundo que está diante desse amor sublime, a culpa, ela vem à tona. Isaías, diante da glória de Deus, ele diz, ai de mim, os meus olhos viram o Rei da Glória, eu estou arrebentado, eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Diante da santidade, diante do amor, o nosso pecado é exposto. A luz ilumina, é consequência, não tem como. Você está diante da luz, as trevas são expostas, são colocadas para fora, e esse homem reconhece a sua culpa, ele reconhece o seu pecado, a confissão, mas mais, ele reconhece aqui num quarto sinal, a santidade de Cristo. Ele reconhece que Jesus é puro, ele reconhece que Jesus estava pagando por algo que ele não fez, ele não cometeu pecado algum. Ele reconhece que é o Cordeiro puro, imaculado, o Cordeiro santo de Deus, que cumpriu as justas exigências do Pai, que está pagando por algo que nós merecíamos. Ele reconhece a pureza de Cristo Jesus, reconhece a santidade de Cristo Jesus, mas ainda ele mostra uma fé salvífica nos méritos de Cristo Jesus.
como ensina a tradição reformada para nós. Esse texto deixa bem claro para nós que não tem o mínimo espaço para mérito humano. Não tem nem cooperação nossa com a graça de Deus, com a salvação. A gente só vê a ação de Deus aqui. Esse homem está nos últimos minutos da vida dele. Esse homem mostra que a graça de Deus é escandalosa para a nossa lógica meritocrática, de retribuição, essa ideia de pagar para receber. Esse texto joga isso por terra. Não dá tempo desse homem nem batizar. Ele não participa nem do sacramento, e eu não estou relativizando, batismo é sacramento, a gente deve obedecer, porque Jesus mandou, mas nem tem tempo para isso, não há tempo para isso. Ele demonstra que ele está apoiado em Cristo Jesus. O Senhor lembra de mim. Ele coloca toda a fé dele nos méritos de Jesus, e é isso que o Evangelho nos ensina. Paulo diz que não por obras para que ninguém se glorie, é pela graça sois salvos, e isso não vem de... O que não vem de vós? Não vem de vós nem a graça que salva, nem a fé. Isso vem de Deus, é dom de Deus, é um presente divino. É Ele que derrama a fé, é Ele que derrama a salvação. Não vem de vós. Para quê? Para que ninguém se glorie diante de Deus. Não há espaço aqui para ele ter uma performance religiosa. Ele não tem tempo de dizimar, ele não tem tempo de ofertar, ele não tem tempo de fazer um culto, participar de um culto, de uma campanha. Ele não tem tempo de jejuar, ele não tem tempo de nada. Ele só tem tempo para clamar e depositar a confiança dele em Jesus, nos méritos de Cristo Jesus. Essa é a fé operosa, é a fé especial, é a fé que nos salva, é confiar no mérito de Jesus Cristo, é dizer: eu sou incapaz, mas eu sei quem está do meu lado, eu sei o que o Senhor fez, eu confio na tua justiça. E aí, nesse momento, como eu já falei aqui algumas vezes, nós nos unimos a Jesus, e Ele abraça o nosso pecado, e nós recebemos a justiça dEle, e isso o Pai olha e diz: você é justo, porque Ele vê a gente debaixo de Cristo Jesus. E também é uma oração sincera, arrependida, demonstra essa mudança interior, é a súplica pela misericórdia. Esse homem está totalmente agarrado na bondade de Jesus. Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino, lembra de mim. Só há tempo por um clamor aqui, mas um clamor que está agarrado na misericórdia de Deus. Então a gente vê aqui esses dois tipos de homens. Como diz C.S. Lewis, é por isso que ele fala que só existem dois tipos de pessoas: aqueles que dizem para Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Vou repetir, só existem dois tipos de pessoas: aqueles que dizem para Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Uns ele entrega para seguir os próprios apetites. Você quer seguir a tua vontade? Então vai. Você quer se perder nos ídolos? Então segue a inclinação pecaminosa do seu coração, entrega aos próprios apetites e paixões. Mas há outros que dizem, seja feita a tua vontade, que se curvam diante da cruz. E eu queria finalizar pensando, o que gera essa firme certeza de que nós somos abraçados na cruz? O que gera essa paz de que os efeitos do sacrifício de Jesus nos alcançaram, estão sobre as nossas vidas? Essa paz consoladora da salvação. Primeiro, a gente tem essa certeza, a gente tem essa paz pela garantia que Jesus dá. Ele diz para esse homem, ele começa dizendo, e acompanhe comigo aqui no versículo 43, respondeu Jesus, quando ele diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, em verdade. A primeira coisa, Jesus está garantindo, para tirar qualquer sombra de dúvida do nosso coração. O que dá certeza de que a cruz está tendo efeito sobre a minha vida, pode me dar paz, é que Jesus está garantindo, é em verdade. A palavra aqui no grego é amém, é estar de acordo, é estar certo, é seguro, pode ter certeza, é Jesus quem está dizendo. Há uma certeza que a gente tem objetiva da palavra de Deus, essa revelação especial, ela fala conosco, as proposições da Escritura, elas são objetivas, Deus se comunica conosco, ela fala ao nosso coração, mas ela tem um aspecto também subjetivo, há uma certeza que é testificada no nosso interior, e é por isso que Paulo afirma que o Espírito testifica ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. O que dá paz? O Espírito dá certeza, ele carimba no nosso espírito, ele carimba no nosso interior, você é filho.
Você não é mais bios, você se tornou zoé. Você recebeu a vida espiritual. Você não é mais apenas um animal racional. Você agora é um ser espiritual, porque a nova vida está brotando em você. O Espírito dá certeza. A gente recebe a palavra de modo objetivo, mas também de modo subjetivo. Há uma certeza impregnada no nosso interior. Mais do que isso, Paulo diz em Efésios 1 que o Espírito, inclusive, colocado sobre nós como selo, como penhor, para dar garantia, para dar essa convicção a nós. O que é o penhor? Ele está colocando ali já um valor na certeza que aquilo vai ser pago. É já para dar garantias. Então a primeira coisa, por que eu tenho paz? Porque eu tenho garantia. É Deus quem diz, é o Cristo que diz, é o amém que está dizendo. Não existe nada mais firme do que a palavra de Deus. O universo se sustenta pela palavra do seu poder. Se Jesus está dizendo, você é meu filho, se o Espírito impregnou essa certeza no seu coração, não tem outro fator que não seja a paz reinando na nossa vida. Mas a gente vê aqui um fator do tempo, de imediato. Jesus diz para aquele ladrão, hoje mesmo você vai estar comigo. Hoje mesmo. Aquele cara acordou inimigo de Deus, mas à noite ele seria amigo de Deus. Aquele cara acordou como um bandido, como um perverso. Agora ele vai estar diante do trono de Deus, comer da mesa de Abraão, Isaac, vai se assentar com Jacó. Esse homem foi acolhido por Deus. Jesus diz, é hoje. Hoje mesmo você estará comigo no meu paraíso. A gente pode pensar nessa questão de imediato, até sobre a nossa justificação, que é assim que a nossa tradição ensina. Essa mudança do status do pecador diante de Deus, é imediato. Nós somos justificados diante de Deus. A santificação tem um aspecto processual, mas a justificação é imediato. Nosso status é mudado a partir do momento que nós recebemos Cristo. Como eu falei, a gente recebe a justiça dele e ele abraça o nosso pecado. Então é instantâneo, é imediato. Mas aqui também há um fator na fala de Jesus. Em verdade vos digo, hoje estarás e aí comigo no meu paraíso, que é o fator do propósito. O grande propósito da salvação é estar com Cristo no paraíso. O pessoal pensa no paraíso, pensa no reino vindouro, usando símbolos que o Apocalipse usa, às vezes até de maneira literal na cabeça de muita gente, vai ter rua de ouro, não consegue entender a linguagem simbólica de Apocalipse. Mas, meus irmãos, não importa a geografia que a gente vai estar. A gente não tem que se preocupar com a geografia. O que tem uma promessa ali é de que Cristo estará lá. E não tem que ter nada mais sublime do que isso para nós. Estar com Cristo Jesus. A gente poder ter uma comunhão profunda, sublime com o próprio Deus. Essa é a grande bênção. Você vai estar comigo no meu paraíso, no meu jardim. A ideia aqui é um jardim fechado. Muitos reis tinham jardins fechados, muitos poderosos, só entrava gente íntima, só entrava quem era convidado. Jesus está dizendo, você vai ter comunhão comigo. Esse é o grande propósito do ser humano, é buscar satisfação em Deus. A confissão de Westminster diz que o nosso grande propósito nesse mundo é se alegrar em Deus, é gozar nele para todo sempre, é a gente buscar prazer na fonte do prazer. Aliás, o C.S. Lewis diz que ele percebe justamente nisso uma resposta para Deus. Se eu descubro em mim desejos que nenhuma experiência terrena satisfaça, significa que eu existo para satisfazê-la em outra realidade, satisfazê-la em Deus. Como eu já falei aqui, uma das expressões hebraicas para o homem ele é fome, você é fome de Deus. Você não tem fome de Deus, você é fome de Deus. Só vai ser satisfeito se for canalizado em Deus. Mas a gente vai experimentar algo sublime. Essa deve ser a nossa maior riqueza. Estar com Cristo Jesus, ter fome de Deus, sabe, seguir aquilo que o salmista diz, como a corça suspira pelas águas, por ti suspira a minha alma, como uma terra seca, assim a minha alma diante de ti. Esse deve ser o coração do discípulo, esse deve ser o nosso maior propósito, nosso maior alvo, nosso maior objetivo, é glorificar a Deus e ter prazer nele para todo sempre. E Paulo deixa isso bem claro, e com esse texto eu concluo.
Filipenses 3, do 7 ao 14, Paulo diz: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de que, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela está presente. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja perfeito, entretanto vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Não tem propósito mais sublime do que esse. A comunhão com o nosso Deus, é estar diante dele. E Jesus termina dizendo que esse é o propósito. O que dá essa paz reinando em nós? Jesus diz: eu garanto isso para vocês, em verdade, é o amém. Ele diz que isso é instantâneo para aquele homem. A gente já começa, alguns fatores são instantâneos da salvação na nossa vida. A gente tem que crer nisso, isso que dá certeza. Mas também, mais do que tudo, esse propósito de estar diante de Deus. Esse deve ser o desejo do nosso coração. Asaf diz no Salmo 73, a quem tenho eu no céu, senão a ti, na terra nada mais desejo do que a tua presença. Que o teu coração e o meu coração sejam encharcados de fome a Deus, de sede pelo nosso Deus. Pai, nós queremos te dar graças pela tua santa palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor